Meus amigos, boa noite. Que Deus nos proteja, nos envolva neste clima de amor, de fraternidade e de paz. Natal com Jesus. Sem Jesus não é Natal. Nós aprendemos, muitos de nós, a fazer o acróstico, né? Que é uma palavra que é colocada na vertical, horizontalmente nós vamos começando a partir da primeira letra, da inicial, ou até mesmo colocando essa letra em meio a alguma expressão, alguma palavra, compondo ali um verso ou uma expressão poética. E esta palestra então, ela se faz em cima do acróstico Natal, né? Embora seja Natal com Jesus faz parte, é o complemento. O Natal apresentado então por este acróstico que nós pesquisamos na própria doutrina espírita, né? A própria realidade do conceito espírita acerca do Cristo e do Natal. Portanto, assim começamos com a letra N, o nascimento, né? O nascimento do Cristo, mas verdadeiramente o nascimento do Cristo em nós. O nascimento do Cristo com a proposta que ele veio trazer à humanidade e que passou a fazer diferença na vida ou nas vidas de todos aqueles que se aproximaram da boa nova cristã. O nascimento do Cristo vindo à terra para trazer uma mensagem de esperança, de luz, de paz, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Mas o nascimento do Cristo em nós, de modo a que, aceitando-o como guia e modelo, conforme preceituam os Espíritos, a Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando o codificador perguntou aos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à terra para servir de guia e modelo aos homens, e os Espíritos responderam: Jesus. Então a marca do nascimento do Cristo como a marca de um modelo a ser seguido, o guia que nós deveríamos e devemos nos utilizar para rumar pelos caminhos, pelas estradas. O nosso nascimento ou o nosso renascimento, nosso projeto reencarnatório, o nosso nascimento numa família, numa sociedade, numa comunidade, tem também a sua expressão, o seu significado, né? Nenhum de nós nasce, por assim dizer, aonde não deveria estar. Nós nascemos onde devemos realmente compor a continuidade das nossas histórias. Por isso o Natal deve ser vivido todos os dias, porque tendo a ver com o nascimento do Cristo e o nosso nascimento, nós vamos viver então este Natal relembrando a própria proposta da nossa vinda à Terra. A vinda do Cristo como modelo, guia para a humanidade, mas o nosso nascimento com a proposta de nos edificarmos, auto-edificarmos, autoconstruirmos, reconstruirmos os nossos propósitos de felicidade, paz, de vitória pessoal. Quando renasce um ser, o Espírito volta à Terra, traz ele o seu histórico, o seu aprendizado de outrora, tanto quanto os seus fracassos, também os seus avanços, os seus sucessos. E todos nós que aqui estamos temos uma historiografia espiritual. O Cristo era e é na realidade a prova do seu sucesso espiritual como Filho de Deus, que galgou novos degraus na escada evolucional, tornando-se o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Nesse sentido, cada um de nós está se candidatando hoje a ser um espírito do escol do Cristo Jesus. Quando eu disse isso a uma amiga,
ela respondeu assim: concordo, mas demora, né? No sentido de que nós teremos aí uma escalada muito grande, né? Uma caminhada evolutiva, com certeza cheia também de sucessos, fracassos, quedas, momentos em que nos levantamos, cuidamos das feridas. Essa é a proposta do nosso nascimento, não só o fisiológico, né? Tendo um corpo físico, vindo à vida, né? A vida natural, a vida física, mas o nascimento ou o renascimento do espírito em si mesmo, autoencontrando-se, aprofundando-se cada um na sua própria história, percebendo e identificando os nossos pontos a serem acertados, tanto quanto os pontos que já acertamos, e no sentido felizes, contentes por isso. O Natal é tempo de relembrança, o Natal é tempo de reflexão. Daí estamos refletindo agora sobre o Natal, mas com a proposta do nascimento do Cristo e tendo como aprendizado, como reflexão, o nosso nascimento. Nascemos, estamos aqui, estamos vivos, e na verdade a vida continuará mesmo após o processo do fenômeno morte, né? Mas estar vivo, estar reencarnado, ter nascido, relembrando uma expressão de Fernando Pessoa, às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Então a oportunidade de termos nascido, o nascimento do Cristo como modelo, e o nosso nascimento como a oportunidade que a humanidade tem de contar entre aqueles que nascem, que nasceram e nascerão, como seres ativos de um projeto de implantação do reino de Deus entre as criaturas humanas na Terra. A Terra é o período do exercício, né? Nós vivemos hoje um verdadeiro caldeirão de experiências, vivemos um verdadeiro laboratório de emoções e de sentimentos, cada um com a sua história, cada um com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas dúvidas, inquietações, processos neuróticos, fóbicos, medos, os nossos sentimentos, que ainda muitos deles de menor valia, mas que continuam se agigantando dentro de nós, os sentimentos que nos mantêm escravizados em atitudes de melindre, de ciúmes, de egoísmo, de orgulho, de doença moral, de doença do comportamento. Mas o nascimento é a chance que nós temos de exercitar, viver, caminhar. Quem nasceu ou renasceu na Terra tem, por assim dizer, um projeto. Diria possivelmente nossos irmãos evangélicos: se você está aqui, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. E o nosso nascimento é esta marca. E o Natal do Cristo, tempo de relembrança, de avaliação, de reavaliação, de reflexão, é o período propício que temos nós de agora pensarmos o que temos feito desde o nosso nascimento, nesta atual existência. Mesmo que nos primeiros anos, na primeira infância, nós não nos recordemos muito, a não ser das fotos que temos guardadas ou daquilo que nossos pais ou avós nos contaram. Mas a partir do momento em que começamos a guardar na memória o convívio com colegas, com vizinhos, uma relação mais estreita com os parentes, com os primos, os passeios, né? A primeira paixão, a primeira namorada ou namorado, a escola, a professora, os professores, os colegas, o clube de amigos. Então, desde o nosso nascimento até o momento de agora, em que aqui estamos na casa de Francisco, de irmão Francisco, o que temos feito nas nossas vidas e como temos vivido os variados períodos de Natal. A letra N é o nascimento, o valor do seu nascimento, do meu nascimento, do nosso nascimento, tomando como modelo e guia o nascimento do Cristo. A letra A, dentro desse propósito de Natal, seria o amor.
o nascimento do amor, o nascimento do Cristo, o nascimento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas o amor nas suas variadas modalidades, porque nós ainda não nos inteiramos totalmente do que é o amor, né? Nós vivemos, segundo Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, o amor nos seus vários modos, e que poderíamos chamar aqui de amor compartimentalizado, né? O amor maternal, amor de mãe; o amor paternal, amor de pai; o amor filial, amor de filho; o amor fraternal, amor de irmãos; o amor à raça, o amor ao sexo, o amor à religião, o amor à pátria. Mas tudo isso faz parte de um processo que nos encaminha para o conhecimento do amor em humanidade, do amor humanitário, raio direto do amor divinal. André Luiz, no livro Nosso Lar, num de seus capítulos, intitula o amor alimento das almas. O célebre professor do senhor Allan Kardec, do professor Rivaio, Pestalozzi, considerou à época que o amor é o eterno fundamento da educação. Khalil Gibran, em o livro Profeta, diz que o amor nada possui e não é possuído, de que o amor não exige e não é exigido, de que o amor dá senão de si mesmo. Chico Xavier, ao ser perguntado certa feita o que era o amor, respondeu: amor é respeito. Quem ama, respeita. Quem respeita, verdadeiramente ama. Madre Teresa de Calcutá, líder católica, hoje santa dentro da Igreja Católica, Santa Teresa de Calcutá, ao ser perguntada sobre o amor, o que é amar, respondeu ela: amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. Então este amor, que é alimento das almas, que vivemos nas suas variadas modalidades ou de forma compartimentalizada, mas que nos coloca no exercício do amor a partir do nosso nascimento ou dos nossos nascimentos, de nascimentos de outrora, de outras encarnações, para esta avaliação, a fim de que o amor se instale em nós. O amor que nos faz perdoar e pedir perdão, o amor que nos faz respeitar e conseguir cada vez mais o respeito, o amor que nos faz compreender os valores morais, a ética da criatura humana no relacionamento, no convívio interpessoal, o amor que nos faz ter a compaixão, nos apiedarmos, compadecermos daqueles que passam por dores, problemas, situações complicadas, entendendo as dependências e codependências do mundo, tanto quanto os dependentes e codependentes, os que têm as viciações do corpo, os que têm as viciações morais, os que estão lúcidos e os que nos parecem tresloucados em seus transtornos profundos, psicológicos, mentais ou psiquiátricos, os que estão desalinhados de um processo de equilíbrio emocional e saem por aí com uma verdadeira verborragia, colocando o que lhe dá na cabeça e utilizando para isso as redes sociais. Estamos então num momento em que o amor, para aqueles que já o entendem como este processo de compreensão do outro, de aceitação do outro, do convívio, num convívio que diria meu avô, pai de minha mãe, difícil, que o vovô dizia assim: viver na terra é fácil, difícil é conviver. O prodígio da convivência, sermos quem somos e aceitarmos o outro como ele é. Vivemos com as criaturas e convivemos com elas quando são simpáticas ou nos são antipáticas, ou nós somos antipáticos a elas. Conviver com as pessoas de fácil relacionamento ou aquelas de difícil relacionamento, com as suas neuroses, com seus padecimentos morais, com as suas dúvidas, inquietações. A convivência com os temperamentos, o temperamento colérico, o temperamento irritadiço, o temperamento introvertido, o temperamento extrovertido,
E nós então estamos neste momento atual, tanto quanto cada uma das nossas encarnações, para vivermos o Natal do Cristo, que é o nascimento dele como modelo e guia, e revendo agora o nosso nascimento, para que em nós se faça a presença do amor. Deste amor que vai entender, que vai compreender, que vai aceitar, que vai identificar no outro o ser filho de Deus, que tem também as suas questões pessoais, intrapessoais, coisas que nós só dizemos a Deus e às vezes nem a Ele, porque Ele já sabe. Coisas que colocamos de forma tão oculta, que nós mesmos tentamos nos esconder em cavernas profundas do nosso jeito de ser, de maneiras de modos que nós gostaríamos de não mais ter, mas ainda insistimos em ter. O processo da dualidade existencial, este ser que nós aspiramos ser, lutando com este ser que nós não mais queremos ser e que teimosamente insistimos em ser. Diante das ocorrências ou intercorrências humanas, das circunstâncias que envolvem o nosso viver, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, portanto, não dá para lembrar do Cristo ou do seu Natal apenas em dezembro, mesmo porque ele não nasceu em dezembro, mas isso não importa, Tomamos como base da humanidade, do convívio social, da relembrança do Cristo, este momento do último mês do ano, em que fazemos nossas propostas, nossos propósitos de nos tornarmos criaturas melhores. Ano que vem, 2020, tudo será diferente, E tentamos fazer neste período de dezembro esta reavaliação, auto-reavaliação, tanto quanto a avaliação muitas vezes do outro, querendo que as coisas sejam diferentes. Mas o Natal é o nascimento do amor, o nascimento do Cristo, e o amor que deve imperar em nós, para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. A letra T, a partir daí, neste momento transicional, porque passa o planeta, e estando nós desde o nascimento com a tarefa de nos cuidarmos, de crescermos, de nos autoaprofundarmos, realizarmos a chamada introspecção, voltarmos para nós mesmos, tentando detectar os pontos nevrálgicos, os nós da alma, o que nos incomoda, o que gostaríamos de retirar de nós, mas que ainda não conseguimos, diante deste processo da tal dualidade existencial, em que queremos o certo e nos envolvemos no errado, em que queremos a luz, mas nos perdemos nas sombras, em que queremos nos sentir em paz, mas nos permitimos envolver na guerra, a luta entre o bem e o mal, que nos coloca então nesse processo dicotômico da transição pessoal, a transição planetária e o T da transformação e da transição, a transição do ser, do seu projeto de mudança, o Natal do Cristo, o Natal com Jesus influenciando as nossas vidas, trazendo-nos a reflexão sobre o nascimento do amor e deste amor que se vai instalando em nós, tanto quanto nós vamos nos desapegando de algumas coisas e vamos amadurecendo. O amadurecimento assim se faz. A criatura humana, tanto quanto se desapega, ela amadurece. E ela amadurece tanto quanto se desapega. E se desapega tanto quanto amadurece. Este é um processo contínuo. Vamos nos desapegando de certas coisas, vamos então entendendo o valor da vida, vamos percebendo que amanhecer a cada segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo não tem a ver com o dia da semana ser segunda ou domingo, domingo por ser dia de folga e segunda no seu início de semana para começo de trabalho. Há pessoas que amanhecerão super bem numa segunda-feira pela manhã e há pessoas que amanhecerão super mal num domingo pela manhã. Não importa a ver com o dia da semana ou com as horas do relógio. As horas do relógio, os dias da semana, dos meses, dos anos, são processos disciplinadores para a alma. Momentos em que nós precisamos, dentro do nosso aprendizado, para uma certa disciplina diante dos nossos compromissos.
Tratamos aqui desde o início, falaremos 40 minutos, ainda falta um tempo, e depois um momento final. Mas se não tivéssemos naturalmente a necessidade, porque todos têm seus compromissos, e eu também, para voltar para a Terra Santa, ficaríamos conversando até meia-noite, 1h da manhã, como muita gente fica aí fora, quando não tem nada para fazer, jogando conversa fora. E naqueles momentos a gente não acha tarde. Interessante que às vezes dentro da casa está ficando tarde. Mas no momento em que nós estamos vivendo um momento de um prazer social, não está tão tarde assim. E a gente vai ficando, e às vezes chega a dizer, está até tarde, mas amanhã eu acordo cedo assim mesmo, não faz mal. E a gente então começa a perceber que nesse momento transicional da transformação do ser, nós passamos a identificar que estes valores constituídos na Terra, como horário, dias da semana, meses e anos, são processos simbólicos ou simbológicos para, naturalmente, o nosso processo disciplinar. Nós precisamos deles, Não ficaríamos aqui falando na cabeça dos senhores até meia-noite, é claro, mas se deixar eu fico. Porque a gente gosta, quando chega aqui não quer parar, Porque aqui, quando fazemos aquilo que gostamos, quando estamos com aqueles com os quais nos sentimos bem, não dá vontade de ir embora. A gente chega na casa espírita, tem dia que tem vontade de dormir na casa espírita, vontade de nem voltar para casa, embora minha casa seja muito boa, mamãe está aí, graças a Deus, A gente convive muito bem, mas temos aqueles que às vezes vão à casa espírita e falam, meu Deus, a minha luta é na hora de voltar para casa e com a mão naquele trinco, na maçaneta da porta, o retorno para o duelo, para o momento do convívio mais estreito, para aquele momento mais íntimo que temos uns com os outros, ou até na relação profissional com o chefe do serviço, com o subalterno, com aquele que passamos ordens, ou de quem recebemos ordens. Então esta transição, esta transformação, o nascimento do amor, nos ajudando no momento da transição para a transformação de cada um de nós. Este é o projeto do nascimento ou do renascimento. O Cristo trouxe como segunda revelação a mensagem do amor. Relembrar o Natal do Cristo é relembrar o amor. E quando temos a contribuição do Espiritismo, considerado terceira revelação, com a visão da imortalidade da alma, da reencarnação, com um projeto de evolução, esse nascimento do amor em nós, na nossa transição pela Terra, nos ensina a buscar cada vez mais esse projeto de transformação. Ele precisa ser diário, cotidiano, avaliar isso aqui não gosto mais, isso aqui não me pertence, isso não estou mais afim, não é o que eu estou buscando, a mente mais elevada, os olhos que começam a se voltar para as questões espirituais. Preceito socrático: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Se nós então já nos interpretamos e detectamos e consideramos seres imortais, é lógico que voltemos os olhos a esta espiritualidade, a eternidade do Espírito. Mas para não correr o risco da gente ficar só pensando também do lado de lá, eu já escutei muita gente falando isso assim: quando chegar em nosso lar, se chegar. Se eu for para aquelas moradas espirituais, lá a gente consegue trabalhar, porque aqui é complicado, aqui é difícil, Então coloca a própria dificuldade da terra e colocando os olhos voltados para a eternidade do Espírito, imaginando então que lá conseguiremos fazer o que não estamos conseguindo fazer aqui. Emmanuel então, através de Chico Xavier, diz assim: é muito bom que vislumbremos as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Então, ter os olhos voltados à eternidade, mas compreender que na horizontalidade da vida, na transição do planeta, o nosso projeto é de transformação, enquanto estamos na Terra. Porque chegaremos sim como seres desencarnados, mas nesse momento estamos encarnados. E muita gente às vezes quer fazer coisas como se estivesse para lá. Isso já vi também em palestra. Pessoa que na palestra dorme e no final vem justificar: não, eu estava assistindo do outro lado, estava participando do plano
espiritual. Parece chique, não é? A gente justifica, né? Querendo dizer que está para o lado do outro, que lá é mais importante. É a verdadeira vida. Mas eis aqui o momento do teste, a transição, o projeto de transformação, o nascimento do amor em nós, o Natal que se faz em cada um de nós nestes tempos atuais. Para quê? E aí vem a outra letra A. Para que a alma, que somos nós, espíritos reencarnados, isto é a alma, segundo Allan Kardec, a alma é o espírito encarnado, para que a alma cresça, evolua, se abra, se autoconquiste, se renove, queira conhecer, queira projetar-se ao mundo, neste mundo de conhecimentos, de novas pesquisas, mas para que o nascimento do amor, neste processo de transição, busque nos ajudar na transformação da alma que somos nós precisamos nos desapegar de algumas coisas e precisamos romper com algumas manias, com alguns jeitos, com alguns modos de ser. Esse é o início de uma canção, inclusive de uma Comelesp, também dos anos 80, lá em Sorocaba, cuja canção dizia assim: para chegar aqui nós tivemos que lutar, tantos jeitos, tantos modos de viver nós tivemos que deixar. Então, para chegarmos até aqui, estarmos numa segunda-feira, dia 16 de dezembro, proximidade do Natal, entendendo que estar aqui na casa espírita, como alguns entendem que estar na casa evangélica, católica, não importa o tempo, tanto quanto aqueles que estão visitando amigos, ou ainda estão nas universidades, apresentando seus trabalhos de conclusão de curso, os professores estão fazendo encerramentos, seus relatórios, com as notas de seus alunos, os relatórios finais, os conselhos de professores, de alunos, de pais, um projeto de um estabelecimento de algo na terra que pode nos fazer crescer. Mas se a alma continua dizendo: ai, credo, todo dia a mesma coisa. E não sei se vocês falam isso, em Cachoeira tem gente que fala, né? Todo dia a mesma coisa. E a gente continua fazendo toda vez a mesma ladainha. Todo ano, nada muda. E aí quando são perguntados, e aí como vai? Daquele jeito. Só por Deus. Só Jesus na causa. Ninguém merece. Se nós não merecemos, quem é que merece? Nós estamos encarnados, nascemos, estamos vivos, tivemos a presença do amor, do nascimento do amor, e Ele continua conosco, que é Jesus. Estamos num momento importantíssimo, que é a transição planetária, com um projeto de transformação, para o qual foram chamadas as almas compromissadas com Cristo, com Deus, com o amor, com a paz, com a luz, com a esperança. E este momento atual, então, está um momento de teste, justamente da fé e da esperança, que quase sempre encontramos aqueles que irão dizer: estou desencantado da vida, estou desiludido, o negócio não está mole, está complicado, está difícil, vamos ver onde que isso vai dar. Mas Deus é Pai, no fim tudo dá certo. Então, quando nós nos convencemos de que nós somos criados para a vitória, quando nós nos convencemos de que nós podemos mais do que já temos feito, de que Deus não espera mais do que nós hoje conseguimos fazer, mas também não podemos marcar passo na trajetória do tempo e do espaço, é preciso falar de amor, é preciso levar a esperança, é preciso semear nos corações a fé em Deus, é preciso prodigalizar o otimismo. Estamos num verdadeiro teste, em que neste caldeirão de experiências há muita gente perdida em si mesma, translocada, e aí se envolvendo ainda com as drogas, a criminalidade. E quando não são essas questões de uma sociedade ainda envolvida com a criminalidade, são as nossas questões passionais, as nossas questões emocionais, psicológicas, psiquiátricas, né?
estados psiquiátricos da alma, as nossas psicopatologias, as nossas neuroses, fobias, medos, é preciso vencer. Romper é o Natal do Cristo, fazendo nascer em nós o amor para a transformação da alma, para que a alma se transforme e cresça, para que nós nos gostemos de nós mesmos. No livro 123 Respostas sobre Drogas, do Dr. Samitiba, na questão número 123, que poderia ser a primeira, todas elas, e ele colocou como última, e a questão é a seguinte: qual o melhor método para se evitar as drogas? E o Dr. Samitiba respondeu: gostar de si mesmo. Quando eu li esse livro e quando li esta pergunta, esta resposta, levei-a para o entendimento não só da droga, no campo da drogadição, da dependência alcoólica, da dependência química, levei-a para a condição da droga de vida, que muita gente faz e que leva. Estou levando a minha vida como uma verdadeira droga, me perdendo, me deixando realmente envolver por essas questões, de menor valia, de pessimismo, de derrota pessoal. E nós então espíritas somos chamados nesse momento transicional para a chamada transformação da alma, para colaborarmos na transformação de outras almas. Dê água a quem tem sede. E o Cristo, nesse sentido, nos trouxe esta água viva, que mata a sede do Espírito. E aqueles que lá fora necessitam apenas de um sorriso, de uma troca de olhares, de um aperto de mão, de um abraço carinchoso, de uma mão que se pousa sobre o ombro de alguém para dizer: conte comigo, eu estou aqui. Mas quantas vezes, mesmo na relação mais íntima entre familiares, chegamos a dizer: aquele não tem jeito, só matando, caso perdido, não tem jeito, já foi tentado tudo. E Deus está tentando tudo e muito mais com cada um de nós. Nos tem dado estas reencarnações, e nesta atual reencarnação, todos os dias em que o sol nos alimenta na terra, em que a chuva vem reverdecer os campos, em que as montanhas, os montes, as serras estão também para colorir os nossos olhares, em que os pássaros gorjeiam e correm celeremente pelos céus, nimbando o céu de luz. Quando os mares, os rios, os regatos, riachos, estão cada qual na sua posição, compondo a natureza e dando o seu verdadeiro valor e a sua contribuição no projeto da vida, que é bela. Mas nós somos seres pensantes, filhos e filhas de Deus, almas, voos infinitos nós haveremos de ter e dar, porque somos pássaros lindos, que alçaremos com as duas asas, a da intelectualidade, da inteligência, e a asa do amor, do sentimento, este voo de libertação, o nascimento do amor, num processo de transição para a transformação da alma, e o L de luz, de libertação. O Natal que nos conduz à libertação de nós mesmos, a libertação consciencial, quando a luz se faz, fiat lux, a luz do entendimento, a luz do amor, a luz da paz, a luz do convívio, a luz de estar aqui, a luz de ter um amigo, a luz de ser o amigo de alguém, a luz de ter alguém para amar, a luz de ser amado por alguém, a luz da compreensão, a luz do entendimento, a luz da aceitação, a luz do perdão. É este o Natal com Jesus, com Cristo, que nos leva a entender o nascimento do Cristo e o nascimento do amor. E neste momento transicional do planeta, que nos convida, enquanto almas, a encetarmos novas jornadas, a assumirmos os nossos compromissos de filhos e filhas de Deus, porque Deus
confia em nós. Quando nos criou, criou-nos para o amor, criou-nos para a luz, projetou-nos para a vitória. E a Castro Alves, na primeira estrofe do poema Marchemos, que está em Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando Castro Alves, então, neste poema Marchemos, em sua primeira estrofe, diz: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Filhos da luz, essa luz que nos envolve, que toca os nossos corações, essa luz que mata a nossa sede interior, essa luz que nos alimenta e mata as nossas fomes internas, a fome de pão, a fome de ser, a fome de paz, a fome de amor. Essa luz que se interioriza em nós e vai nos dando um sentido para a vida, o sentido existencial, para sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, mas sabemos também o que estamos fazendo aqui e o que devemos continuar fazendo. A luz que se instala nos corações humanos, para que a proposta do Cristo, em nascendo em nós, gere frutos. Os frutos da amizade, do companheirismo, da fraternidade, do amor, da solidariedade humana, nos seus propósitos sublimes, de trazer a humanidade que parece nos caída ao chão, de pé, para enfrentar os desafios de agora. Se aquela época, os primeiros cristãos, aos tempos do Cristo, se enfileiravam nas larenas de leões das feras, para testemunharem o seu amor ao Cristo, a boa nova, e quando ali estavam enfileirados, mesmo sabedores de que teriam depois seus corpos rasgados, no momento de holocausto do ser, em busca da amplidão, eles ainda assim cantavam hinos ao Senhor e elevavam hosanas de glorificação ao Pai. Nestes tempos de agora, em que não temos essas arenas das feras e de leões, mas temos as arenas da vida, em que precisamos testemunhar o nosso amor ao Cristo, diante do seu Natal, da sublimidade do seu amor por nós, que nos embala em cantigas suaves, de paz e de luz, possamos oferecer a nossa parte, como presente ao Cristo, no seu santo e divino Natal, para que o Natal seja com Jesus, porque sem Jesus não é Natal. Muita paz.